Olha, rapaziada, é o seguinte, chegamos ao término aí da primeira fase do Campeonato Paulista e assim, quase tivemos surpresa, né, no que diz respeito a São Paulo e Palmeiras. Ambos os times pediram, imploraram para ficarem em segundo lugar em seus respectivos grupos. Porque assim, o São Paulo, 2 jogos seguidos, com menos de 5 minutos, levar um gol, cara, não dá, né? Tem que começar as partidas ali de uma maneira mais ligada. É falta de atenção, rapaziada. Assim, claro que depois conseguiu reverter, virou o jogo, poderia ter feito mais gols, jogou muito bem se a gente for fazer uma análise geral. Mas, cara, levando em consideração aí a temporada mais adiante, em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, você começar perdendo de 1-0 com menos de 5 minutos, fica muito complicado para você reverter. Assim, dificilmente o São Paulo vai conseguir reverter jogos da maneira que conseguiu hoje, quando começa perdendo ali logo de cara. Então, é um motivo pro torcedor ficar preocupado. Eu, por exemplo, eu xinguei pra caramba, velho. Assim, eu fiquei pé da vida. Não dá. A gente viu ali no início do jogo um meio de campo sem pegada, a gente viu uma defesa, os caras parecendo barata tonta, os caras totalmente descoordenados. A lateral ali, o Natan foi muito mal naquele lance. Depois ele fez uma boa partida, depois ele jogou muito bem. Só que aquele lance ali é o tipo de erro que você não pode cometer na várzea, cara. Você tá desequilibrado no lance. Você tá vendo que o jogador adversário tá chegando. Porra, deixa a bola sair pra lateral, cara. Tenta se recompor. Não tem problema que a lateral vai ser dos caras. Não tenta salvar a bola, que você vai cair, você tá sem equilíbrio, o cara vai tomar a bola, ele vai ter espaço ali, ou pra finalizar no gol, ou de repente pra cruzar do jeito que cruzou. Enfim, é um erro injustificável. E em relação ao Palmeiras, cara, por pouco, né? O Palmeiras que não fez uma boa partida hoje, o torcedor palmeirense não gostou da atuação do clube. Assim, um time que tava lá com a sua formação titular, poderia ter apresentado um futebol melhor, cara. E só não ficou em segundo lugar ali na classificação do seu grupo, porque o São Bernardo tá começando a bater a realidade agora, né? Em relação ao São Bernardo. É um timinho, rapaziada. Beleza, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, mas mesmo assim, cara, o São Bernardo é um time modesto. Quando tem mesmo que chegar e pegar e falar, vamos se classificar em primeiro no geral, vamos definir em casa, os caras pipocaram pro Água Santa, que por sinal vai ser adversário do São Paulo. Então assim, para a próxima fase, pro torcedor palmeirense, cara, eles não admitem qualquer resultado que não seja uma vitória do Palmeiras pra cima aí do São Bernardo, uma vitória tranquila, sem passar sufoco. O Palmeiras tem a obrigação de vencer e vencer bem essa partida contra o São Bernardo no Allianz Parque, mesmo se fosse lá no estádio do São Bernardo, mesmo se fosse em qualquer estádio do mundo, cara. O Palmeiras tem que jogar e tem que amassar. Não tem outro resultado, rapaziada, pro torcedor palmeirense, cara. Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade nesse assunto. Vamos falar dessas duas partidas: Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo, Guarani e Palmeiras. E assim, começando aí por esse jogo do São Paulo, cara, que olha, será possível mesmo que pro São Paulo mudar de atitude durante a partida? São Paulo ir para cima, encurralar o adversário? É necessário começar perdendo o jogo, cara? Com menos de 5 minutos, levando um gol idiota, um gol que claramente foi desatenção. Uma falha, cara, que não tem justificativa, sinceramente. Mas será que pro São Paulo mudar ali o rumo do jogo, é necessário mesmo isso? Fazer com que o torcedor fique pé da vida? Fazer com que o torcedor xingue todo mundo? Porque essa foi a reação aí da grande maioria dos torcedores são paulinos, cara. Eu, por exemplo, eu xinguei todo mundo. Rapaziada, não dá. Não dá pra você levar um gol assim, cara, em Campeonato Paulista. A gente não tá falando aí de uma partida contra um grande clube aí do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, não. A gente tá falando aí com todo respeito ao Botafogo de Ribeirão Preto, mas de uma equipe que até que é boa, até que é bem montada, saiu da Série C, tá na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não dá, cara. É inadmissível. Então, a gente olhou assim e falou, bom, será que vai ser mais um jogo frustrante aí por parte do São Paulo? O São Paulo que estava com uma classificação garantida na mão, a classificação ali em primeiro no seu grupo, e à frente do Corinthians, né? Porque a gente pensa nisso também, né, rapaziada? A gente pensa em ficar na frente do Corinthians
para numa eventual semifinal, caso o São Paulo passe do Água Santa, e o Corinthians, caso passe do seu jogo também nas quartas, que o São Paulo enfrente aí um clássico jogando em casa, seja no Morumbi, seja em Barueri, ou no Allianz, enfim, onde quer que seja. Mas vai ser importante ter ali o apoio da torcida, porque o São Paulo nunca ganhou lá na Neoquímica. Então, assim, será que o São Paulo, para poder vencer um jogo importante, tem que passar mesmo por isso que passou hoje? Eu acho que não, cara. Tem que mudar a postura. Embora, claramente, é um time muito atrapalhado aí por questão física, né? O departamento médico do São Paulo é horroroso. Se a gente fazer uma análise, um comparativo de departamento médico entre os grandes clubes do futebol brasileiro, o departamento médico do São Paulo fatalmente vai ser o pior. Os jogadores chegam lá com uma entorse e fica lá 3, 4, 5 meses, cara. Coisas que a gente fala, bom, dá para recuperar ali em 2, 3 semanas. Os caras ficam lá, pelo menos, no mínimo, 1 mês e meio, 2 meses. Então é um time que não tem um entrosamento. São Paulo não, o Rogério Ceni não consegue repetir a escalação. Isso daí é um fato. A gente critica tanto o Rogério, mas a gente tem que também falar algo que defenda ele, né? Porque não dá para repetir a escalação num time que todo jogo, às vezes não é nem em partidas oficiais, às vezes em treinamento, tem jogador lesionado. Alguma coisa tá errada, cara. Algo tem que ser feito. Já faz um bom tempo, já faz muitas temporadas que o São Paulo tem esse problema de lesão. Então, isso é um fato também, né? É um time que não consegue jogar bem em muitas ocasiões porque não tem entrosamento. Jogadores que não estão acostumados ali, um jogando com o outro. Então, assim, o primeiro tempo foi a prova disso. Você via que não faltava vontade. O São Paulo, olhando assim, o São Paulo não é um time que você fale, bom, os caras estão fazendo o corpo mole. Os caras estão sendo soberbos ali com o adversário. Sinceramente, acho que não, cara. Acho que o problema do São Paulo não é esse. O grande problema do São Paulo é a parte técnica e também a parte física. Porque, assim, tecnicamente falando, é um time muito falho. A gente vê que alguns jogadores até que são esforçados, mas não tem capacidade de jogar no São Paulo, cara. E também, fisicamente falando, jogadores que se lesionam muito fácil. Mas, assim, falando desse jogo contra o Botafogo em específico, eu gostei da postura. O São Paulo teve maturidade, mesmo começando perdendo aí logo de cara o jogo, o São Paulo foi lá, foi pra cima, agrediu o adversário, o meio de campo começou a funcionar, não abaixaram a cabeça, a defesa também, o sistema ofensivo criou bastante oportunidade, então assim, o São Paulo dominou o jogo, cara. Mesmo quando tava ali uma partida em que o Botafogo tava vencendo, o São Paulo já tinha 70% de posse de bola, mas não era aquela posse de bola onde o time só fica tocando pro lado. Não, o São Paulo teve uma posse de bola agressiva. Uma posse de bola em que chegava na linha de fundo, uma posse de bola em que triangulava jogadas, finalizava pro gol, por pouco ali. Era pro Luan ter feito 2 gols nessa partida, cara. O Luan, ele tem um ponto forte, né, que na segunda bola, principalmente de escanteio, ele domina muito bem no peito e finaliza de primeira. Nesse sentido, ele é um dos principais jogadores do país, cara. O chute de primeira dele é maravilhoso. Então, assim, o São Paulo fez por merecer. Era para ter vencido essa partida aí por pelo menos 4, 5-1. E falando do jogo do Palmeiras, rapaziada, cara, foi decepcionante, né? Um time titular do Palmeiras, muitos acharam que de repente ali o Abel Ferreira pudesse escalar uma equipe, sei lá, jogadores reserva, fazer ali um time mesclado. Não, colocaram os principais jogadores e hoje não rendeu. Só que diferente do São Paulo, o Palmeiras pode se dar ao luxo de repente, numa partida ou em outra, não jogar tão bem assim, faz parte. Para um time que é multicampeão, tá ganhando tudo aí, 2, 3 títulos por temporada, beleza, não tem problema nenhum, um jogo ou outro você não ir bem. Agora o São Paulo não, cara. O São Paulo é imperdoável, a torcida não aceita que o time que não tá ganhando nada e aí não joga bem, cara. Quando o São Paulo não joga bem, o torcedor fica louco. São situações diferentes, não dá pra colocar ali na mesma balança a situação do Palmeiras, que não jogou bem hoje, que terminou dando sorte aí do São Bernardo não ter vencido, perdeu o jogo pro Água Santa e dessa forma o Palmeiras ficou líder do seu grupo, do que o São Paulo que quase perdeu a liderança do grupo porque começou ali jogando mal. Não dá para colocar na mesma balança. O Palmeiras ele tem muito mais gordura, tem muito mais crédito do que o São Paulo, rapaziada. Isso daí não tenha dúvidas. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto e um abraço a todos.